Olá, galerinha angelical! Estamos aqui no nosso dia 34 do Plano da Prosperidade. Já estamos na reta final. Yeah! O pessoal tá até querendo mais quando eu lendo os comentários aí do pessoal. Então, com gostinho de quero mais. Paulo já tá aqui hoje, já mandou convite. Hoje estamos com a corda toda. A gente pensou em fazer 42 dias. E aí, Paulão? Tudo bom, gente? Eu pensei em fazer até quarta-feira, fazer 42 dias, trazer frases diferentes, porque muitos planos são 42 dias, que às vezes o pessoal começa a ver o resultado bem no dia 40, né? E começa meio assim, trupicando, né? Então é legal ter uns 2 dias a mais. Vamos ver se a gente faz isso. Então hoje a gente vai falar a frase número 4 de novo. E eu tenho umas dicas legais que o pessoal tá mostrando para mim. Muita gente manda para mim a foto ou da caixa ou da cartolina de manifestação para perguntar se está certo. Então eu queria dar umas dicas para vocês, que eu vi uns pontos ali que funcionaram melhor para mim de um jeito diferente. Eu vou mostrar para vocês depois da gente conversar sobre a frase. Então vamos lá. Pela consciência que tenho do meu Deus interior, de minha força crística como minha fonte, eu espalho sobre a minha mente e na natureza dos meus sentimentos a verdadeira substância do espírito. Essa substância é o meu suprimento. Portanto, a minha consciência da presença de Deus dentro de mim é o meu suprimento. Então, olha lá. Então, ele está dizendo que a gente pensou, a gente tem aquela consciência de que Deus é tudo, a gente espalha isso nos nossos sentimentos. E isso que é o nosso suprimento. Então tem que atingir tanto a mente quanto os nossos sentimentos. Eu vou ler de novo a frase. Pela consciência que tenho do meu Deus interior, de minha força crística como a minha fonte, eu espalho sobre a minha mente e na natureza dos meus sentimentos. Cadê? Eu perdi. E na natureza, a verdadeira substância do espírito. Isso, essa substância é o meu suprimento. Portanto, minha consciência da presença de Deus dentro de mim é o meu suprimento. Não começa a descer uns downloads, daí eu me perco total do. É verdade. Ok, eu vou ler de novo. Pela consciência que tenho do meu Deus interior, de minha força crística, como minha fonte, eu espalho sobre minha mente e na natureza dos meus sentimentos a verdadeira substância do Espírito. Gol! Essa substância é o meu suprimento. Portanto, minha consciência da presença de Deus dentro de mim é o meu suprimento. Consegui! Aí, ó. É Ai, que você precisa aí, falar 3 vezes. hã? É que É você que a precisa gente. falar 3 vezes para entrar. É verdade. Isso me lembrou uma frase da Louise Hay, que ela fala assim, né? Vou traduzir que tá em inglês. Ela fala assim, que os sentimentos que a gente tem, eles são pensamentos em movimento no nosso corpo. Olha que jeito diferente de ver as coisas. E ela fala assim, que a gente tem muitos medos, a gente tem pensamentos sobre como a gente é, que é sempre muito negativo. A gente tem medos sobre dinheiro. Quando você tá lá no espelho, pergunta para você olhando no seu olho assim, o meu maior medo sobre dinheiro é. E daí nota o que vai descendo os seus medos, porque você sabendo quais são os seus medos, anota ali e você vai conseguir se trabalhar. Ah, eu tenho esse medo porque, eu acho que veio porque meu pai falou tal coisa. Consigo perdoar meu pai? Consigo. Por quê? Porque a sua liberdade depende desse perdão. Eles fez o seu pai, sua mãe, eles fizeram o melhor que eles podiam com a situação que eles tiveram, com a criação que eles tiveram. Eles também estão na mesma situação que você, né? E aí ela fala assim, simplesmente decida não pensar assim mais. Aí os seus sentimentos vão mudar. Aí trouxe aqui para vocês. Ela fala assim pra gente, então quando você nota ali, decide que você não vai mais acreditar naquele medo. Por exemplo, eu tenho medo da falta. Ontem a gente conversou, mas não existe falta, não tem como dar falta. Se um trabalho não der certo, eu faço outra coisa, depois eu faço outra coisa. Também tenho uma família que pode me ajudar a encontrar outro trabalho. Então, vai que se trabalhando para você mudar o seu pensamento, daí você muda os seus sentimentos. Porque os sentimentos têm tudo a ver. Por isso que a gente estava falando da cartolina da manifestação, e eu quero mostrar para vocês como que é importante que a foto te instiga um sentimento. Porque se não tem sentimento, não vai adiantar. A primeira cartolina de manifestação que eu fiz não deu certo, porque eu botava umas fotos ali que
não me dizia nada, né? E só botar foto não tem poder, a cartolina não tem poder. Ela é só uma ferramenta para ajudar você a instigar aquele sentimento de você já estar naquela situação ou já estar possuindo aquele objeto que você colocou ali. Aí ela fala assim, que para a gente mudar como a gente pensa a respeito da gente mesma, é muito importante que a gente pare de se autocriticar. Então, se você for fazer uma brincadeira, porque o inconsciente e o subconsciente não tem senso de humor, como eu falei pra vocês, vai fazer uma brincadeira, brinca que nem a brincadeira do Paulo. Ele falou assim, eu não tenho gato porque eu já sou o gato. É uma... Então, faz uma brincadeira positiva, porque o seu subconsciente vai repetir até uma brincadeira negativa. Quando eu estava trabalhando prosperidade espiritual, eu lembrei de uma brincadeira que eu fiz, porque quando eu mudei pra cá, eu não pude trazer todas as minhas coisas, nem nada. Então, tinha uma amiga minha que ela tava com umas roupas novas, mas ela tava grávida, ela engordou. Ela falou, você não quer? Ela nunca tinha usado. Ela, eu tô pensando em dar pros pobres, não sei o que. Eu falei assim, não, eu que sou pobre. Eu falei, brincando. Isso, eu peguei o meu subconsciente repetindo isso anos depois, porque foi algo que marcou, porque a gente deu risada, foi um dia divertido, a gente tava rindo muito. E pela brincadeira, acho que marcou o meu sentimento, justamente por estar rindo. Então, principalmente em brincadeira, toma cuidado, porque você não vai nem perceber que o seu subconsciente está repetindo aquela brincadeira. Tipo, nossa, isso é tão estúpida, não sei o que, só me ferro. Eu tenho um amigo que fala, ai, só me ferro. Eles falam assim, né? Não tá fácil não, só me ferro. A Louise Hay, ela tem tanta consciência do que ela tá falando, que quando alguém chega pra ela e fala assim, vamos matar 2 coelhos com uma cajada da sua, ela fala assim, mas por que você quer matar 2 coelhos? Eles são tão bonitinhos. Então, nem essas brincadeiras ela não usa. E aí eu notei esses dias que eu tava chorando muito. Chorando e rindo. Eu choro e rio muito. Eu falei, nossa, que estranho que eu tô desse jeito. Aí, hoje, escrevendo essa frase, eu me toquei, que eu tô com mania de falar assim, nossa, chorando de rir, chorando de rir. Aí hoje a Tânia de Deus já pôs as piadas dela lá nos comentários dos meus posts. Aí, ao invés de falar chorando de rir, eu falei, estou rindo litros. Já troquei, porque também não quero ficar, eu tô chorando tudo de feliz, de triste, tu não pode chorar, tô parecendo uma Maria Mole. E então, existem umas pesquisas que eu também trouxe para vocês, né? Vocês lembram que lá na Bíblia que o início da Bíblia fala que no início era a palavra, né? E Deus disse, haja luz, e luz se fez. Por isso que eu falo para vocês, se vocês estão com um problema muito grande, uma dívida muito grande, não precisa nem pedir nada, só fala, haja luz. Porque só pode manifestar prosperidade porque a luz é prosperidade, em todos os aspectos. Tudo aquilo que está aquela lacuna, a portinha aberta, o seu container, Deus vai preencher ali. A Elizabeth Clare Prophet, ela diz que as palavras criam matéria, por isso que os decretos da chama violeta, ela indica que para a gente fazer em voz alta. E é verdade, funciona muito mais rápido se a gente faz em voz alta e ritmado. Os mantras, o pessoal lá, os budistas e tal, eles falam em voz alta. O Nam-myoho Kyo, todos aqueles mantras são feitos em voz alta. E ela diz assim, que o som cria matéria, cria energia e cria a cura também, porque vai preencher aquela falta de saúde que você tem. Então não existe falta onde você bota luz. E o som é muito importante, o que está saindo da sua boca é muito importante. Aí, existe uma pesquisa que fizeram com monges, né, tibetanos, ou monges budistas, que pediram para esses monges ficarem 1 mês fazendo os mantras deles em voz baixa, em pensamento só. E não mais falado em voz alta, para ver o que acontecia com eles. E conforme foram passando os dias, lá pela 2ª semana, eles começaram a ficar letárgicos, começaram a dormir mais horas por dia, começaram a ter imunidade baixou. Então, olha como é importante o som, né? E também os sons que a gente está trazendo. Eu lembro que estavam brincando bastante no curso de Terapia dos Anjos, né? A gente estava falando sobre músicas. Então a Dorinha e a staff dela, eles estavam brincando sobre isso, aquelas músicas negativas, pra gente não ficar ouvindo. A gente faz assim, a vassourinha da fada, pra tirar aquela negatividade da música. É verdade, se a gente bota tanto sentimento em música, né? E a gente tá botando aquelas palavras dentro da gente, a gente pode acabar manifestando aquilo também.
como a gente falou tantas vezes, de ficar assistindo um filme que te dá umas emoções horrorosas, né? Que já é comprovado cientificamente, o Bruce Lipton falou disso, ele tem uma aula que eu tenho dele aqui gravada sobre isso, de como que traz danos ao feto. A Elizabeth Clare Prophet, o filho dela estava falando umas palavras em japonês quando ele tinha 3 anos, 4 anos. E ela não sabia o que ele estava falando. Mas aí, ela teve um casal de japoneses almoçando na casa dela. Eles falaram, seu filho está falando japonês. Aí ela lembrou que ela estava estudando, tipo, aquelas matemáticas Kumon, que era um vídeo em japonês na época da gravidez. E o filho dela estava repetindo a palavra. Então, olha só como que o nosso cérebro vai muito além do que a gente sabe. Então, presta atenção no que você fala, mesmo de brincadeira. Chorar de rir, você quer chorar mesmo? Né? Estou rindo litros. Aí a cartolina de manifestação, que é a última parte aqui da minha contribuição. Então é o seguinte, o pessoal estava mostrando para mim ontem a cartolina, e eu notei uns pontos que a gente pode dar uma melhoradinha. Por exemplo, lembra do vestido que eu falei, olha lá, não é igualzinho o vestido da foto? E a cor é idêntica. Só que eu escrevi, quero verde água, meu vestido em verde água. Adiantou escrever? Não. Porque o seu cérebro funciona em imagem. Não adianta escrever que você quer verde água, que vai vir igualzinha a cor. Vai vir rosa. Entendeu? Coloca lá a imagem que você quer, porque o seu cérebro funciona com imagem. Adianta eu chegar lá. A Dorinha, uma vez, ela estava num hotel para fazer umas palestras e ela se exercita de manhã. E então ela precisava que eles abrissem a ginástica do hotel exatamente no horário certo, sem atraso, às 6 da manhã, senão ela não ia ter tempo de fazer antes das palestras que ela ia ter. Aí ela começa lá a falar pro Miguel, ai, ajuda pro cara que abre a ginástica, não ter, pegar trânsito, não acontecer nada, não furar pneu, não sei o quê. Ela disse que o Miguelzão deu uma chacoalhada nela e falou assim, só imagina a ginástica aberta às 6. Não precisa ficar falando esse monte de coisa. Só imagina. Então, aquela pintura é uma oração. Que eu falo para vocês, você quer um unicórnio na sua casa? Põe uma pintura de um unicórnio. Você quer trazer mais anjos para sua casa? Põe a pintura do unicórnio. Ó, o meu paninho de fazer leituras aqui, com 72 anjos cabalísticos. Isso é uma oração, porque é uma imagem. E o seu cérebro funciona com imagens, né? Então, eu queria que vocês evitassem na cartolina de vocês palavras, principalmente palavra negativa. Não coloca assim, quitar dívidas, porque o seu cérebro vai te trazer mais dívida. Então, põe dinheiro em abundância, um overflow, põe lá o seu container explodindo, né? Muda o seu container, faz a imagem que você tem a pipeline da Louise Hay, porque é assim que o cérebro funciona. Evitem palavras, põe imagens que você se sinta dentro daquela foto, porque não adianta só botar a cartolina lá, você vai ter que olhar para aquilo e se sentir ali. Ela é só uma ferramenta para te ajudar a você se sentir naquela situação. Então a cartolina não tem poder nenhum. Se você botar a cartolina ali e nunca mais olhar para ela, nada vai acontecer na sua vida. Olha para ela. Por que eu manifestei tanta viagem para o Havaí de graça? Querendo até ir para todos os lugares. Porque eu tenho uma foto do Havaí lá no meu banheiro e sempre que eu olho eu me sinto ali dentro. Daí vem uma outra oportunidade da gente de graça. Muitas vezes aconteceu isso. No ano passado fomos de graça de novo. O ano anterior fomos de graça de novo. Então, é assim, né? Agora eu vou manifestar para a França com o Paulo. Então, essa é a minha contribuição de hoje. Partiu France. Partiu Paris. Partiu Paris. Paris muito em Paris. Paris. É Paris. Então vamos rir. Mas é verdade, é Paris, não é? Vamos rir em Paris. Bom, boa tarde de novo. É engraçado, né, como as coisas acontecem, porque eu estava pensando, vendo os insights, né, para falar hoje, e a primeira coisa que eu tinha para falar era justamente do I am, do eu sou, como ele representa você primeiro. E quando a gente fala representa você primeiro, não significa você ser egoísta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas significa você ser o centro do seu mundo. Você quer
amar os outros, você quer receber amor, então ame a si mesmo. Isso até Jesus, ele disse na Bíblia, né? Amai-vos uns aos outros como eu os amei, mas você antes de tudo. É, e, e então é o seguinte, as transformações elas não estão no externo. Se a gente for para parar, sempre todos os mestres, todos os livros sagrados, todas as orientações, nunca está no externo, sempre está dentro de si. E aí, ontem eu estava fazendo meditação, eu sou ressurreição e a vida, eu sou ressurreição e a vida, eu sou ressurreição e a vida. E antes eu tinha pedido para o universo o seguinte, eu quero enxergar sem precisar usar lente. Eu enxergo bem usando sem lente, mas eu quero enxergar sem ver, sem precisar usar lente. E aí, é, aí eu estou fazendo uma brincadeira, não estou duvidando, mas estou fazendo uma brincadeira. Eu tirei as lentes e faz uns 3, 4 dias que eu já não estou usando mais. Aí ontem, fazendo a meditação, eu sou ressurreição e a vida, aí eu coloquei isso, eu sou ressurreição e a vida da minha saúde ocular, da minha saúde dos meus olhos. Na hora, me desceu o seguinte, procura os alimentos que fazem bem para a visão. Entendeu? E isso foi muito significativo, porque foi na hora, foi exatamente na hora, não foi um minuto depois, 10 horas depois, não, foi exatamente na hora da meditação. E aí foi incrível. Agora eu já procurei, depois que eu terminei, procurei, e agora hoje já comecei a comer. E isso é muito significativo para mim, porque foi. Às vezes quando a gente pede uma coisa, nosso ego diz que necessariamente tem que acontecer um milagre, né? E você abrir e fechar os olhos e enxergar melhor. Mas se desceu para procurar alimentos que fazem bem para a visão, significa que também eles estão aconselhando a mudar a dieta. Percebe? E aí a gente percebe a abundância, que a abundância de Deus, quando a gente pensa em abundância, a gente pensa ou em algo grande ou em algo pequeno. Mas não importa se é grande ou pequeno, não importa se é R$ 1 ou se é 1 milhão. O que importa é a efetividade dessa abundância. Porque como Deus vê a grande figura, ele, ao invés de fazer assim, eu vou dar a visão melhor que ele está pedindo, ele fala assim, vamos melhorar um pouquinho a dieta, então. A gente já usa as duas coisas para fazer um bem maior. Né? Então, eu tenho certeza que eu vou um dia chegar para vocês aqui e vou falar assim, gente, eu estou enxergando sem precisar de lente como eu queria. Né? Vou também chegar e falar assim, ó, eu tô com os olhos azuis lindos, maravilhosos como os da Lívia, porque eu sempre quis também ter. Eu sou um... Mas só que é possível, né? O Bruce Sim, por Lipton isso que eu falou que falo. é. Porque tem gente que tem o pessoal que tem dupla personalidade, tem uns que quando tá numa personalidade o olho fica azul e na outra fica castanho. Dá pra mudar a cor do olho. Chegar lá, vocês vão ver. E aí, então, é o seguinte, e essa questão da técnica do espelho, você falar, é muito importante. Uma vez eu fiz um teste e falei coisas depreciativas de mim, mas no fim de teste. Aí minha cara ficou feia. Eu pensei, o meu rosto feio. É um rosto feio em todos os sentidos, de tristeza, de levar murro, essas coisas. Aí depois eu fiz um teste. Você é lindo, você é maravilhoso, você é inteligente, você é tudo, eu sou, tudo de bom. O rosto muda. O rosto mudou, ele se preencheu de luz. É a mesma coisa que você fazer isso com uma plantinha. Né? Se você pegar duas plantinhas iguais, separadas, elogiar ela, tratar ela bem, ela vai brilhar, ela vai viver. Se você maltratar a plantinha, ela vai murchar, vai morrer muito mais rápido. Então é a mesma coisa, por causa que é energia, né? É o som que está gerando energia. E aí, então, esse é um primeiro contribuição. A minha outra contribuição é que eu estava justamente ao ler o livro Saint-Germain, me saltou duas coisas bem importantes. Na página 8, ele diz o seguinte: por isso, veja quão importante é que saibas o que estás fazendo quando usais atitudes incorretas impensadamente, já que estareis empregando o mais potente e o divino princípio da atividade no universo, ou seja, o eu sou.
Então, quando a gente diz eu sou burro, eu sou pobre, eu sou infeliz, a energia divina que a gente deveria estar empregando para ser feliz, para ser rico, para ser lindo, ser maravilhoso, a gente está negando a Deus. A gente está, na verdade, colocando justamente a energia contrária. E aí a gente reforça, porque onde a gente não deixa Deus ser abundante, a mudança, no momento em que a abundância não chega, o que é inverso à abundância, ela se manifesta, né? Então, por exemplo, se eu jogo vida na minha vida, então eu vou receber mais vida. Mas se eu jogo morte na minha vida, eu vou receber morte. Isso é bem interessante. As pessoas perguntam assim, o que é pecado? Pecado o salário do pecado é a morte. Só que ninguém para pensar que, na verdade, só existe um pecado. Você não entender, não praticar a sua consciência eu sou. O resto é tudo... É resto, é penduralicar. Agora esqueci como fala essa palavra. O resto é resto, entendeu? Penduricalho. Esta consequência de você não entender, não se conscientizar de quem você realmente é, dessa presença divina. E por isso que a gente não pode falar assim, eu sou correto, eu sou a verdade está comigo, porque na verdade só existe uma verdade, entendeu? Que Deus é. E é muito engraçado que no livro, exatamente nessa frase, ele deixa em itálico, porque tudo que há no universo é a manifestação de Deus. E aí lá na página 34, é bem rapidinho, São Germão fala assim, não vedes que o grande erro é afundar-se na ignorância do ser externo, ou seja, se o mundo está em crise, se as finanças do país estão em crise, está em corrupção e tudo mais, isso é lá externo. E aí ele continua, e sentir dor, doenças ou perturbações, e trazer isso para você. O mundo pode estar caótico, mas aí eu trago isso para mim. Tudo criado pelo desconhecimento e atividade desse ser externo, quando alguns momentos de meditação para entender que não pode haver senão uma presença, uma inteligência, um poder que é Deus, atuando na mente e no corpo. Isso é legal, atuando na mente e no corpo. Aquilo que você falou no início, os pensamentos são sentimentos e eles se manifestam no corpo, eles vibram no corpo. Então, e aí você entende o surgimento das doenças, né, que elas vêm por causa dos pensamentos, por causa daquilo, das emoções que a gente carrega e elas se manifestam no corpo. E é muito engraçado. Eu sinceramente, faz anos que eu não sei o que é gripe. Mas gripe forte mesmo. Aquela gripe de um dia assim, uma estar isso releva. Mas gripe mesmo, faz anos, 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 anos. E as pessoas perguntam assim, mas por que você não fica doente? Porque eu não me sinto doente. Porque eu não me vejo doente, porque eu não sou assim. As pessoas falam assim, você anda pra lá, anda pra cá, de onde você tira essa energia? De dentro, entendeu? É de dentro. Eu sei que eu posso andar 1 quilômetro, 1 hora, 7 quilômetros. Eu já fiz isso, já fiz várias vezes isso. Andar, voltar a pé. É super natural para mim, entendeu? Porque tá no meu pensamento. Eu não me limito ao meu corpo. E isso é bem legal. Quando eu começo a ler esses livros, a abundância está a entender que eu já estava praticando muita prosperidade, muita abundância, mesmo sem saber. Só que quando a gente pega a consciência, a gente consegue ampliar. A gente consegue, como o próprio livro diz, elevar. Isso é bem bacana. Aí a minha última contribuição de hoje é lembrar, e aí é muito engraçado você ter mostrado sua toalha dos Anjos da Cabala, porque eu estou fazendo a meditação Ai, adoro esse livro do Ian do Ian Maclin. McKellen, né, que foi justamente, eu conheci via indicação da Lívia, a força, né, o poder dos Anjos da Cabala, o Ian Maclin, que é um autor brasileiro, e ele tem no YouTube dele todos os vídeos com os anjos, os 72 anjos para fazer meditação. Então, é uma dica bem legal para quem
isso muda o comportamento, muda o nosso próprio comportamento. Eu vou vendo que a cada dia eu vou ficando um pouquinho melhor no meu comportamento. Então é bem legal quem quer também acrescentar mais um recurso de, não vou dizer autoconhecimento, mas autodesenvolvimento. Então, É um jeito muito legal quando a gente faz esses ancoramentos, vocês precisam só visualizar as letras da direita para a esquerda, que é assim que se lê hebraico. E tem alguns vídeos, no meu YouTube tem também uma playlist que tem a oração Anabekok, que é maravilhosa, que está na minha toalhinha também de leitura, essa oração. Tem os arcanjos principais também em hebraico e tem os 72 anjos. E você fazendo isso, assim, no primeiro dia você talvez não note nada, no segundo dia, depois, lá para o terceiro, quarto dia você fazendo, te dá uma força interior, tipo, você se sente tão conectado com Deus que parece que você é invencível, dá você se sente invencível. Eu não sei explicar. Eu sugiro que vocês façam. Tipo, se vocês estão com dificuldade de se sentir conectado, de acreditar que Deus é a abundância divina que está em todo lugar e que você merece essa abundância e tal, faz isso uma semana e vê. Depois me fala. Aí você começa a perder medo dessas coisas. Nossa, antes eu tinha medo disso, eu já não tenho mais. Que coisa boba que eu ficava com medo dessas coisinhas. Então te dá uma força gigante interior. e aí as coisas vão se desenrolando. Você vai, o grande ponto é que tudo isso está na visão. E você muda a sua percepção, você muda a sua visão sobre a sua própria realidade, sobre quem você é. E aí é que está a contribuição, aí que transmuta tudo, né? E isso é o mais legal. Eu, com certeza sou bem melhor por conta do plano da prosperidade, não pelo plano da prosperidade em si, mas pela ganho de consciência, entendeu? Esse é o recurso, esse é o instrumento, essa é a abundância que está sendo dado para suprir a falta de consciência, a ilusão da falta de consciência, entendeu? É muito legal isso, porque aí ele vem preencher com a consciência que você já tem, só que a gente não conseguia ver. Então, quando a gente ganha, eleva o nosso estado de consciência, eleva a nossa visão, tudo fica mais claro. Né? Tudo fica mais claro. As vendas caem. Não, a gente hoje eu tô mal para a palavra, né? Isso acaba agora. Isso Eu acaba também não, também tô. Eu não conseguia nem ler o negócio, ainda tô dormindo em pé. Isso é para testar a nossa reação. Ah, mas é normal, a gente tá nas nuvens. Além de ser irmã, todo mundo levita. O- a gente sobe um patamar, né? Então, era isso que eu tinha para contribuir. Esqueceu. Não, não, era tudo isso mesmo. Tudo isso tem que ser mais eficaz, eficiente, como Eu Deus acho quer. que a chave de tudo de hoje aqui para vocês prestem atenção nos seus sentimentos, porque elas estão vindo de um pensamento. Se você está se sentindo tenso, não está legal, não está tranquilo, não está confiando, é por causa de um pensamento. E o pensamento pode ser mudado. Tipo, que eu não acredito que eu sou boa o suficiente. Não acredito. Então escolhe hoje que você não vai mais pensar assim de você. Eu decido que eu não quero mais pensar isso de mim. E começa a se trabalhar, fazer elaboração no espelho, dizer para você que você pode tudo, que aquela fase acabou, você agora está no agora, você conheceu o segredo da vida, como uma das frases fala. Então, de agora em diante, o passado não se repete mais. Exatamente. E o segredo da vida é que nunca foi segredo, né? Nunca foi segredo, mas a gente esqueceu dele. Exatamente. Então, hoje a gente vai ter a partidinha. Tem mais que alguma conclusões? Não, não, pra mim hoje tá mais que perfeito. Mais que Então, perfeito. tá bom. Bom, gente. Um beijinho. Vamos Beijo. chamar a Paty aqui. Vou Angel sair. Angel Blessing. blessings for all. A gente vai chamar pelo Márcio Navarro, que é o marido dela, que ela falou que o celular dela quebrou. Então, a Paty tá entrando aqui. Tá vindo. A Paty's coming, baby.
A Patty's coming, babe. Vem aí, Paty. Ei! A Paty, ela já Ei! foi minha aluna há muito, muito tempo atrás. Foi ela que organizou a minha palestra de 2014 em São Paulo. Tá aparecendo aí? Tá sim. Tá um pouquinho de eco. Oi, amor, tá me ouvindo? Tá um delay gigante. Oi, Paty. Tem um delay aqui, mas tô te ouvindo direitinho. Você tá me ouvindo Vou bem? ficar quietinha pra não te interromper. Pô, manda ver, Paty. Nossa, tô tão feliz. Até passei batom vermelho para aparecer na live. Linda. Lívia, então, hoje você me convidou para falar um pouquinho aqui do plano de prosperidade. E eu estou imensamente grata porque eu assisto as lives, às vezes não dá para assistir em tempo real, mas eu assisto sempre depois. E uma delas eu estava tão feliz com as coisas que vocês estavam dizendo, o Rafa, o Paulo, os outros convidados, que eu falei, nossa, eu queria muito que a Lívia me chamasse para falar alguma coisa. E aí você falou, Paty, quer falar um pouco? Eu, ai, não acredito, já chegou, foi tão rápido. Então, na prosperidade, só recursos financeiros, mais circunstâncias. Então, eu mentalizei, ai, queria tanto aparecer lá e falar alguma coisa. Oi, Paty, tá travando. Alô? Alô? A gente está presente como uma consciência, e é isso que o plano está fazendo. Está despertando as pessoas para a consciência eu sou. Então, é prosperidade em tudo. E tem bastante clientes que estão fazendo, que perguntam para mim nas leituras, Paty, como eu faço para prosperar? Eu entro aqui nesse link, participa do plano de prosperidade. E muita gente tem manifestado resultado que vem na forma de recursos financeiros, mas que também vem em soluções e vem também em circunstâncias favoráveis. E às vezes a gente tem medo de ganhar dinheiro por crença, mas aí vem a circunstância favorável, vem a abertura de caminho a partir da sua mente. Então, eu tenho falado muito para as pessoas assistirem e recebido muitos feedbacks da maioria das pessoas que estão assistindo. Elas contam, a partir do momento que eu comecei a fazer as frases e a assistir, a me conectar com essa egrégora, começou isso dar certo, começou a abrir. Então, por exemplo, tinha uma menina que ela estava com um problema processual no apartamento dela, ela começou a assistir, o processo andou, olha, o processo andou, e as coisas foram aparecendo, o dinheiro para ela pagar, a documentação apareceu, que ela não sabe nem explicar da onde apareceu. Então, são muitos depoimentos de pessoas despertando, porque despertaram para a consciência. Então, é isso que eu queria compartilhar aqui, aproveitando a oportunidade que você me deu de falar. Façam, se conectem, leiam e façam de novo. E façam mais 3 vezes, que vai aparecer ainda mais novidades na sua vida. Por quê? A gente está há quanto? 20, 30, 40 anos pensando o contrário disso. Então tem que fazer várias vezes para a gente poder continuar nessa frequência. É como se a gente estivesse curando a nossa frequência, né, Lívia? Isso mesmo. Então, e é isso que eu proponho para as pessoas, que venham ouvir, que venham participar, que continuem conectando com pessoas que estão vibrando em prosperidade, que esse é o propósito desse plano. Aí você falou que vai subir todos lá no YouTube. Eu falo, pessoal, faz de novo, e faz de novo. Até eu tenho Isso vai ouvido. trazer ainda mais. Às vezes eu fico à noite ouvindo quando eu tô cozinhando a janta. Eu escuto de novo as coisas que a gente falou. Vai entrando mais. Então, aproveita isso que a Paty está falando. Olha que depoimento legal isso daí. Tem tanta gente que reclama de processo de justiça que não anda, de aposentadoria. Olha como é importante, né? Que se a gente, que adianta? Se a gente não está conectado, a gente não recebe a ajuda de Deus. Mesmo que Deus e os anjos eles atendam instantaneamente, a gente está lá bloqueando, né? O container, eu já não trouxe meus potinhos. Mas o seu container está muito pequeno ou está furado. Então, cresce o teu container para receber com essa conexão que a Paty está falando.
que é muito importante, essa consciência de que eu sou conectada a essa fonte. E é como se a gente se esquecesse todos os dias. E a gente precisa voltar para essa consciência. Eu estava, por exemplo, eu já estava fazendo academia e uma pessoa na academia foi super mal educada, desagradável comigo. Eu fiquei tão furiosa, fiquei tão brava. E aí eu procurei exercitar, conectar de novo. Fui fazendo alguns mantras que eu me lembrava. Fui lembrando dos conteúdos propostos. E aí eu escutava o anjinho falando, Paty, para cada pessoa mal educada ou até babaca, né? Tem 5 legais. E aí eu fui encontrando essas 5 pessoas legais. Uma pessoa que me deu passagem, uma pessoa que me deu bom dia gentilmente. Foram aparecendo pessoas gentis e mais de 5 apareceram. E eu falei, isso também é prosperidade. Então pensem, gente, para essa continha, para cada babaca, tem 5 pessoas legais. E é só você conectar com a prosperidade, para que essas pessoas se façam presentes na sua vida. Então, é conectar com a abundância ilimitada em todas as coisas da sua vida. Falando assim, a gente até começa a achar legal encontrar babaca. Que eu vou encontrar outros 5 legais, já dá. Oba, encontrei um babaca, obrigada por ter sido babaca comigo. Não é ótimo? Você vê que esse é um plano de positividade. Para mostrar o potencial, né? Amém. Tem mais coisa para contar do pessoal? Alguma mais feedbacks? Tenho. Eu queria só compartilhar mais uma coisa com você, que eu estava querendo fazer algum projeto de prosperidade, que eu gosto muito desse tema. Só que eu não estava me sentindo pronta. Aí eu pedi para os anjos, né? Eu falei, anjos, me preparem para preparar conteúdos, eu não me sinto pronta. E eles me falavam, você tem que trabalhar a tua potencialidade mais pura. E ficava essa palavra, potencialidade pura, e eu não entendia. Aí um dia eu caí de paraquedas, fui ver qual que era a mensagem do dia lá na tua página e vi que estava fazendo o plano de prosperidade. Aí eles, agora vai, né? Agora vai, tá? Agora. E aí começaram a me conectar com isso. Então, o que eu queria compartilhar com esse depoimento do que foi muito bom para mim, está me ajudando demais. Se você não sabe o que fazer, pede, conecta com Deus, com os anjos, fala, eu quero esse conhecimento, ou me providencia as circunstâncias. O negócio cai no teu colo. E aí, quando você vê, você está trabalhando aquela habilidade para conseguir realizar o que você gostaria. Então, eu queria compartilhar isso hoje. Essa foi a minha contribuição. E de agradecer por ter me convidado, que foi também a manifestação de um desejo meu. Imagina, linda. Fiquei super feliz. Você escreveu lá. Eu tava pensando em te chamar. Queria também trazer a Rosinha. A Rosinha é um chuchuzinho. Eu queria trazer ela também. Então, a Paty também faz leitura. Quero que ela dê o site dela para vocês. Ela também já foi minha aluna. Ela também estudou no Goldenberg. Então, ela é ótima. Já faz bastante tempo. Dá sua página para o pessoal. Dou sim, né? Até o curso que eu fiz com você foi uma manifestação de prosperidade. Foi incrível. Mudou a minha vida para sempre. E a minha página é o conexãodosanjos.com.br, também aqui no YouTube Conexão dos Anjos. Podem acompanhar que é esse trabalho conectado com a abundância infinita. Acho que eu tenho um videozinho teu no meu YouTube de quando você estava fazendo aula comigo, que tava super engraçado com desenhinho e do anjinho. Desenhando. O desenho do anjo. Muito fofo. Sim, nossa. Muito legal. Muito divertido. Gratidão. Imagina. Então, hoje é a Paty que vai dar o Angel Blessings comigo. E amanhã a gente volta com a frase 35. Vocês estão de parabéns. Faltam só mais 5 dias. A gente está pensando em adicionar mais 2 dias no plano, porque muitos planos de outros autores são 42 dias. Então, traz aquela consciência a mais uns dias, é bom pra gente. Mas escuta de novo os vídeos, todos... Eles não estão todos no YouTube ainda, só até o número 9. Todos os outros estão no My Crystal Angel. Mesmo aqueles que eu precisei esconder da timeline por problemas de força maior, eu botei no Crystal Angel. Eles estão lá todos, você encontra todos. Até o 9 está no YouTube e os outros estão no My Crystal Angel. E se você está começando hoje, você pode começar a qualquer momento no nosso blog, planoprosperidade.blogspot.com. Se você não está conseguindo abrir no seu tablet, se você não consegue abrir no seu tablet, você pode descer a página
e aperta visualizar a versão de web. Você consegue comentar com a gente, entrar na egrégora. E amanhã a gente volta com mais uma frase do Plano da Prosperidade. Vamos lá, Paty. Angel Blessings! Tchau!